A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para a nossa aula de número 108. Nós tratamos na última aula acerca da última visita de Paulo a Corinto e a projeção da missão dele a Roma. Então, nesta aula de hoje, vamos fazer um intervalo aí no estudo do livro de Atos e vamos estudar sobre a epístola de Paulo aos Romanos, tendo em vista que na aula anterior a gente viu sobre o seu desejo de evangelizar toda Roma e de lá o evangelho espalhar-se por todo o império. Então, de maneira aqui bem breve, nós vamos dar uma visão geral aqui sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Vamos primeiro ver a questão do pano de fundo. Como preparação desse novo projeto missionário, Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, enviada provavelmente de Corinto, antes de embarcar para Troade, conforme podemos inferir a partir dos textos de Romanos 15, versículos 19, 25 e 26. Paulo receava que a sua presença na Judéia não fosse bem recebida por alguns, mas tencionava voltar brevemente para visitar Roma e ir mesmo até a Espanha, conforme Atos 15, versículo 25, Romanos 15, versículo 24, 28 e 32. Essa epístola foi enviada a Roma por Febe, diaconisa da igreja de Cencreia, que viajava naquela direção, conforme Romanos, capítulo 16 e versículo 1. Paulo tinha muitos amigos em Roma. Procurara frequentemente visitá-los, mas sempre surgira algum impedimento, conforme nos relata os textos de Romanos 1, 13, 15 e 22. A igreja ali era pequena e era constituída de maioria gentílica, conforme Romanos 1, 13. Aqui está Atos, aqui na tela, mas na verdade essa referência aí é Romanos, tá? Romanos 16, 1, Romanos 1, 13, Romanos 15, 22 e Romanos 1, 13. A origem da igreja de Roma é desconhecida. No dia do Pentecoste encontravam-se presentes em Jerusalém forasteiros romanos, conforme está lá em Atos capítulo 2, versículo 10, que possivelmente voltaram com a mensagem de Cristo. Áquila e Priscila eram oriundos de Roma e, segundo Romanos 16, versículo 3, tinham voltado para ali. No Novo Testamento não há a menor sugestão de que Pedro tivesse intervindo na fundação desta igreja. Esta parece ter começado espontaneamente entre os crentes, a maioria dos quais havia provavelmente emigrado para Roma de outras partes do mundo. Paulo tinha vários motivos para sentir interesse pela igreja de Roma. O seu desejo de ir a Roma, a necessidade que os crentes tinham de receber instrução, o desejo do apóstolo de se antecipar a quaisquer atividades judaizantes num grupo de grande importância potencial e a sua esperança de receber apoio deles ao empreender uma viagem à Espanha, conforme Romanos 15 e 24. Aqui na tela está Atos, mas na verdade é Romanos 15, versículo 24. A epístola aos Romanos foi escrita como substituto do contato pessoal imediato e como prelúdio para a transformação da igreja romana num centro missionário comparável a Antioquia, Éfeso, Filipos e outras cidades onde Paulo trabalhara.
A maior parte das epístolas paulinas são de polêmicas ou são de cunho corretivo, mas Romanos é primacialmente uma epístola didática. Conteúdo. O tema de Romanos, a revelação da justiça de Deus ao homem e a sua aplicação à sua necessidade espiritual. O seu tema é assim, vai lá em toda a experiência cristã, pois ninguém pode entrar em contato com Deus senão depois de estabelecido uma via de acesso adequada. Nessa epístola, Paulo dirige especialmente aos gentios. Declara que era apóstolo dos gentios, Romanos capítulo 1, versículo 5, esboça a história religiosa do mundo gentio como prelúdio da revelação, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, afirma que a salvação de Deus era também para os gentios, Romanos 3, 29, afirma que não há distinção entre judeus e gregos no que diz respeito à fé. Peço desculpas porque outra vez aqui na tela, né, eu digitei de maneira equivocada Atos, mas na verdade essas referências são referentes ao livro de Romanos, né? Então é Romanos 1:5, Romanos 1:18 a 32, Romanos 3:29, e não AT, que é Atos, conforme está aí na tela. Mais uma vez peço desculpa por isso. Romanos proclama a salvação é âmbito universal. Então a grande proclamação de Romanos, a salvação é de âmbito universal. Nós temos aqui nesta tela um esboço, né, da Epístola de Paulo aos Romanos, para se ter uma noção, né, dos vários assuntos abordados por Paulo nesta epístola. Nós temos aqui 7 divisões. O tema da epístola é o Evangelho da Justiça de Deus. A primeira divisão é a introdução. A segunda divisão é a necessidade da justiça divina. A terceira divisão é a manifestação da justiça divina. A quarta divisão é a relação da justiça para o judeu. A quinta, a aplicação da justiça para a vida da igreja. E sexto, conclusão, que são os planos pessoais de Paulo, pedido de oração. E sétima divisão é um pós-escrito, né? Um post-scriptum, que são saudações e bênção. Essa é uma visão geral da epístola de Paulo aos Romanos. Romanos é uma epístola tão profunda que seria necessário para nós abordarmos de maneira mais específica, mais detalhada, diversas aulas, talvez aí aqui dentro do nosso tempo, que é geralmente de 15 minutos no máximo, precisaríamos aí talvez de dezenas de aulas, portanto não temos espaço, não temos tempo para isso, por isso que estamos dando apenas uma visão geral da epístola de Paulo aos Romanos, como temos feito com os livros anteriores. A apreciação da epístola aos Romanos. A epístola aos Romanos tem sido há muito a espinha dorsal da teologia cristã. A maior parte dos termos técnicos da teologia cristã, como justificação, adoção e santificação, é extraída de Romanos, cuja estrutura de argumentação constitui a coluna do pensamento cristão. O seu método lógico é óbvio. Primeiro anuncia o tema, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme está em Romanos capítulo 1 e 16. A necessidade desse poder é apresentada pela queda do mundo judaico e gentílico, conforme está em Romanos 3, versículo 10. Todos estão condenados, conforme está em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25. O pecador não pode conquistar a sua salvação
Por isso, a justiça deve ser aceita pela fé. O homem é restaurado à sua posição perante Deus mediante a graça em Cristo. Nos capítulos 6, 7 e 8, abordam-se os problemas pessoais suscitados pelas novas relações espirituais. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Conforme está lá essa pergunta em Romanos 6:1. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? Romanos 6,15. É a lei pecado? Romanos 7, versículo 7. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, versículo 24. Todas essas perguntas são respondidas pela descrição da vida pessoal no Espírito feita no capítulo 8. Então, todas essas perguntas do capítulo 6, 7 e 8, são respondidas no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Romanos 9 a 11 relaciona-se com um assunto de maior âmbito. Ao instituir a salvação para todos mediante a fé, Deus invalidou o pacto com relação Ao instituir a salvação para todos mediante a fé, Deus invalidou o pacto com Israel estabelecido pela lei. Paulo diz que a escolha dos gentios se coaduna com a decisão de Deus ao escolher Jacó de preferência a Esaú. Não é menos justo Deus escolher os gentios para a salvação do que foi escolher Israel como veículo da sua revelação. A sua vontade é decisiva e, acima dela, não há qualquer tribunal de apelação. Além disso, a incredulidade de Israel tinha acarretado uma perda de posição, de forma que o gentio desfruta agora o seu dia perante Deus. Poderá vir o tempo em que a oportunidade do gentio chegará ao seu termo, conforme Romanos 11, 25, e então os crentes de Israel entrarão no gozo da sua herança. O atual regime de Deus para com os gentios não é arbitrário nem acidental, antes se encontra plenamente de acordo com o plano divino. A seção prática de Romanos faz uma cerrada aplicação ética da salvação descrita nos primeiros 11 capítulos. O remido é obrigado a viver uma vida justa. Ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos, conforme está em Romanos capítulo 14, versículos 8 e 9. A conclusão, Romanos 15, do versículo 14 até o 33, exprime o sentimento que Paulo tinha da sua dívida para com Cristo, de tornar conhecido o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, conforme o capítulo 15, versículo 20 de Romanos. Traduziu em ação missionária a obrigação imposta pelo Evangelho da Justiça. Romanos constitui um exemplo da integração da doutrina num propósito missionário. Se Paulo não estivesse convencido de que os homens estavam perdidos e de que Deus lhes preparara uma justificação, não se teria feito missionário. Se não tivesse sido um missionário ativo, nunca teria formulado uma apresentação tão sistemática da verdade como a que encontramos em Romanos. Essa epístola ilustra o que ele fazia ao estabelecer, a palavra lá no grego é esterizo, que significa ministrar a instrução, os conversos nas suas igrejas. Então, essa epístola ilustra o que ele fazia ao ministrar a instrução, ou estabelecer, que vem da palavra esterizo, aos conversos nas suas igrejas. Então, a nossa aula de hoje foi apenas uma visão geral da epístola de Paulo aos Romanos. E esse é o propósito do nosso curso, Conhecer cada livro da Bíblia e não estudá-los em todos os seus detalhes. O único que a gente vai abordar com mais detalhes e vamos gastar mais tempo nele
é o livro de Apocalipse, né? Devido à sua grande complexidade e a grande importância, né, desse livro para a igreja, né, que vive aí a expectativa de dias tão difíceis, né, os chamados últimos dias. Então, que Deus abençoe cada um de vocês.